Roberto, corri de carro vários anos e nunca entendi esses papos de pré-ignição, tal do motor grilando. Consegue me explicar, se não for fugir do assunto? Adalto, isso seria um assunto para uma outra aula para eu conseguir explicar profundamente. Eu vou explicar de uma maneira rápida. Primeira coisa, muitas pessoas confundem pré-ignição com detonação. São fenômenos semelhantes, mas são diferentes. Então, o que acontece? Por que o acerto de ignição, você tem que ter um passo a passo certinho para você fazer? Por quê? Que nem eu falei, eu fiz esse acerto que eu mostrei para vocês, com o motor na marcha lenta. Se eu tivesse numa condição do mapa, por exemplo, com 1,6 kg de boost a 4.000 RPM, por exemplo, depende de diversas coisas. Seu motor, quanto de pressão você está usando, qual que é o combustível e etc, etc. Tem muitas coisas que afetam isso. Mas pode ser que cada vez mais que você vai dando avanço, o que a gente está fazendo? A gente está dando centelha cada vez antes. Então, quando a gente dá a centelha antes, a combustão vai começar antes. Então, o que a gente via aqui, ó, por exemplo, que era a centelha acontecendo aqui com o pistão quase lá em cima, quando a gente adianta muito o motor, o pistão já não está tão próximo do PMS, ele está antes. O que acontece? Realmente a combustão começa, às vezes, com o pistão subindo um pouco. E quando a combustão começa, você já tem liberação de energia. Ah, mas o pistão está subindo e tem liberação de energia, não pode quebrar o motor? Não é bem isso. Qual que é o problema? Conforme você vem adiantando o ponto, a pressão e a temperatura lá cada vez começa a ficar maiores. Tanto pressão quanto temperatura. E pode ser que o seu combustível não suporte aquela pressão e temperatura mais. Ele mesmo entre em combustão com o oxigênio que está próximo. O que eu quero dizer? Imagina que aqui, ó, o que acontece? Deu a centelha aqui e começa uma frente de chama. E ela vem aumentando. Por quê? Ela vai se propagando. Se a gente for dando muito ponto e a gente tá com pressão de turbo alta, temperatura da câmara tá alta, pode acontecer de você tá com combustão acontecendo aqui, mas você tem um ponto quente aqui que o seu combustível aqui, nesse lugar que eu estou desenhando, não suporta essa condição de pressão e temperatura e ele entra num fenômeno que chama autoignição e começa uma outra combustão daqui. Isso é um fenômeno chamado de detonação, que a gente tem que tomar cuidado, porque se o motor entra nessa combustão anormal, que não é uma combustão controlada, você vai ter excesso de pressão lá dentro do seu motor e você pode realmente quebrar o seu motor. Essa é um dos desafios do acerto de ignição. É todo motor que acontece isso? Não. É toda condição que acontece isso? Não. Em marcha lenta que eu estava testando, não. Mas em condições de alta pressão e baixa rotação, se tiver mistura pobre e usar muito ponto, isso com certeza vai acontecer.